Gente querida, muito boa noite. Em Brasília, 21 horas. Estamos esperando os contatos para começarmos esta live sobre relacionamentos. A primeira live dessa segunda temporada. Na primeira live a gente falou sobre relacionamentos de uma maneira geral, e nessa live nós começamos a falar sobre toda a teoria que dá sustentação à inteligência nos relacionamentos, a inteligência relacional. A Luciana Salomão entrou na sala. Olá, Lu, Marcelo, Cruvinel, Amanda, que coisa bacana. A Lianinha, minha esposa, entrou. Coisa boa, é sempre bom ter essas pessoas que nos cercam também dentro desse processo todo de comunicar essas experiências que a gente tem tido, né? A Débora Souza também entrou, que coisa boa. Como vocês sabem, nós estamos dando aquele tempo. A Amanda, esposa do Fred, meu coach, lá de Curitiba, que coisa boa. Prazer em tê-la aqui conosco. Nós estamos dando aquele tempinho regulamentar, né, gente? Para as pessoas chegarem. E daqui a pouquinho a gente vai começar a falar sobre relacionamentos humanos e como é que esses relacionamentos funcionam. O Daniel Sinclair entrou também. Coisa boa. Olha só, enquanto a gente está batendo esse papo, só para pedir para vocês o seguinte, acessem o canal da gente lá no YouTube, o sininho para vocês receberem as notificações. O André, meu querido André, trabalha com a gente, está na empresa há muitos anos. Muito bem, Lu, tá tranquilo, estamos juntos e obrigado pelo beijo. Nós estamos nessa nova fase, nessa nova temporada. Então eu queria pedir para vocês divulguem para os amigos, Sônia Rego, divulguem para os amigos que nós estamos agora fazendo essa live toda segunda-feira às 9 horas da noite. A gente acabou fazendo uma pesquisa, né? E o pessoal preferiu esse horário, né? Porque nós estávamos fazendo às sextas-feiras às 15 horas. E aí o pessoal dizia, não, sexta-feira às 15 horas é complicado, então nós encerramos aquela temporada, estamos começando essa temporada agora, toda segunda-feira às 21 horas. Inclusive, na próxima segunda-feira vai ser feriado, vai ser dia 2 de novembro, mas nós vamos fazer a nossa live no dia 2 e eu vou contar essa história para vocês daqui um pouquinho, tá bom? Muito bem, olha só, eu quero começar a trabalhar um pouco esse conceito para vocês sobre relacionamentos humanos. O Miranda, o tema do dia, aliás, deixa eu explicar isso, né? Essa temporada nós vamos falar sobre inteligência relacional. E em cada uma das nossas aulas eu vou trabalhar sobre um conceito e um princípio da inteligência relacional que a gente tem pesquisado ao longo desses últimos 20, 25 anos e que estão nos meus livros, né? Esse é o livro que nós estamos usando agora. Olha, gente inteligente se olha no espelho. E hoje especificamente nós vamos falar do capítulo 3 desse livro, que é a dinâmica. Capítulo 3 do livro, que é a dinâmica da inteligência relacional. E se você quiser ganhar de presente esse capítulo, é só você entrar lá no meu perfil
na bio aí do Instagram, lá vai estar o capítulo 3 do livro disponível para você baixar à vontade e usar à vontade. Nós vamos falar sobre isso hoje. Então, o pessoal que está perguntando qual é o tema é isso. Essa temporada toda nós vamos falar sobre inteligência relacional. E em cada uma das segundas-feiras nós vamos trabalhar sobre um princípio da inteligência relacional. Oi, Bruno. Sandrinha, minha aluna. Aliás, minha ex-aluna. Né? Coisa boa, bom tê-los aqui. Então, inteligência relacional, vamos falar sobre isso a partir de agora, né? A Celinha Batista também, a Nayara, que coisa bacana, né? Então vamos lá, gente. O tema que a gente vai tratar hoje, dentro do conceito de inteligência relacional, é por que os relacionamentos se desgastam e perdem totalmente o sentido. Então eu preciso trazer para vocês alguns conceitos muito úteis para a gente poder entender como é que esse sistema funciona, né? Ao longo da vida, os relacionamentos humanos são tão óbvios que nós partimos do pressuposto de que relacionamentos acontecem. E deixamos de entender que por trás dos relacionamentos existe um conjunto de princípios que regem a nossa vida relacional. Princípios estes que foram sendo depurados ao longo da história da humanidade e que vão se tornando numa certa estrutura de comportamento que nós acabamos trazendo na nossa personalidade, no nosso caráter, mas não no sentido da nossa unicidade, mas muito no sentido de que a gente trabalha relacionamentos na perspectiva de uma cultura. E aqui vem o primeiro elemento que eu preciso que vocês compreendam quando a gente fala de inteligência relacional. O conceito de humanidade só é possível a partir do conceito de relacionamento. Eu vou repetir isso. O conceito de humanidade só é possível a partir do conceito de relacionamento. Ou seja, o ser humano só é ser humano porque ele vive em processos relacionais. Se você tira o ser humano de qualquer convívio, esse ser humano enlouquece. Porque não é da natureza humana não relacionar-se. Por exemplo, existem animais que não são gregários. Vou dar um exemplo bobo para vocês, né? Vamos dar um exemplo bobo. O tigre, por exemplo. O tigre não é um animal gregário. O tigre se acasala e ele vai para um canto, a tigresa vai para o outro canto, tem os seus filhos e as suas crias, e quando essas crias crescem, etc., elas os capacita nas funções básicas de sobrevivência e é cada um por si. O ser humano, como outras espécies, são seres gregários, nós precisamos do outro. Então, existe um princípio na antropologia que diz assim: aquilo que nasce da barriga da mulher é a reprodução biológica da espécie. O que nos torna seres humanos são os nossos relacionamentos. Então, relacionamentos são quase que, nesse sentido, sinônimo de humanidade. Então, esse é o primeiro conceito que a gente precisa entender. Com base nisso, agrega-se todo um conjunto de valores, culturas, princípios, éticas, etc, etc, etc. A segunda coisa importante para você saber disso é que nessa pesquisa que a gente vem mantendo nos últimos 25 anos, né? Olha o Elcio, que coisa boa, bom te ver, Elcio. A Fabrícia Crispi, tá? Que coisa boa. Rita, tudo, quanta gente bacana aí, né? Ok, vamos lá. A outra coisa que é importante a gente ressaltar é que nessa pesquisa que a gente tem feito nos últimos 25 anos e que neste assunto já me renderam alguns livros, né?
A brincadeira que fundamenta isso é descobrir, e essa tem sido a nossa grande descoberta, de que a maioria das dificuldades e das potencialidades que nós encontramos na humanidade decorrem da qualidade dos nossos relacionamentos. Então, o conhecimento técnico é importantíssimo, né? Mas ele não está em primeiro lugar na vida da humanidade. Na vida da humanidade, o que aparece em primeiro lugar são os relacionamentos. Então nós precisamos nos relacionar para sermos humanos, e em nos relacionando, tudo que nós criamos a partir desses relacionamentos, quer sejam coisas expansivas, quer sejam coisas restritivas. Então veja, não existe nada fora dos relacionamentos humanos. Quando a gente entende isso, a gente começa então a descobrir que somos seres relacionais. Esses elementos relacionais que nós trazemos na nossa vida, eles se organizam em duas grandes categorias. Uma categoria nós chamamos de categoria temporal, que faz com que os relacionamentos transitem do passado para o futuro. Então, veja, nessa dimensão que a gente chama de dimensão temporal, essa dimensão temporal faz com que a gente perceba que a nossa vida ela é constituída por uma dimensão temporal que, neste exato momento, liga a todos nós ao nosso passado. Como é que nós enxergamos o nosso passado? Nós enxergamos através da nossa história. E projetamos o nosso futuro. O que é a projeção do nosso futuro? As nossas expectativas. Então, olha, minha filha, a Tia Reis entrou. Oi, filha. Um beijo, bom te ver por aqui. Então, olha só, deixe-me repetir isso. Então, somos seres relacionais, não existe ser humano fora dos relacionamentos, e os relacionamentos assumem a primazia na vida humana. Não é o conhecimento técnico que assume a primazia. O que é primaz nos na humanidade são os relacionamentos. Os relacionamentos, portanto, eles se estruturam a partir de duas categorias. A primeira categoria é temporal, que neste momento que nós estamos, nos conecta no passado, que é a nossa história, e nos projeta ao futuro, que são as nossas expectativas. O nosso passado, tanto quanto o nosso futuro, eles não são fáticos em si mesmos. Eles são interpretativos em si mesmos. Então repare, o que aconteceu comigo no meu passado, eu o trago hoje não como um fato, e eu preciso ter esse entendimento. Eu trago como uma interpretação do que aconteceu comigo no passado. E esse é o grande primeiro desafio nosso. É entender que os relacionamentos humanos ocorrem por um processo interpretativo. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha quebrado um braço no passado. Isso é um fato, eu quebrei um braço. Agora, quando eu trago essa experiência na minha memória, o que aparece não é o braço quebrado, mas a interpretação que eu faço desse acontecimento que teve na minha vida. E o que vale nessa dimensão temporal no passado não é o que aconteceu, mas o significado que eu atribuo ao que aconteceu. E aqui nós temos a primeira brecha para discutir mudança na qualidade dos relacionamentos. É porque se eu não posso mudar algo que aconteceu comigo no passado, eu posso mudar a interpretação que eu faço desse algo. E esse é o grande processo terapêutico. O que o terapeuta faz é dizer para as pessoas o seguinte: olha, você pensa isso está gerando essa dor, esse sofrimento, mas você pode pensar de outra forma. Você pode interpretar de outro modo, e isso pode aliviar bastante a dor e o sofrimento que aquela interpretação que você está tendo lhe traz. Quando eu olho para o outro elemento da dimensão temporal, que é o
O futuro nada mais é do que a expressão que eu faço hoje das minhas expectativas. Quando eu digo assim, vou ser engenheiro, eu não sou engenheiro ainda, mas eu tenho a expectativa de sê-lo. E quando eu faço essa declaração que se realizará no futuro, expressa a minha expectativa. Então a primeira dimensão é passado e futuro. Passado é a nossa história, expectativa e futuro é a nossa expectativa. A outra categoria que gerencia os relacionamentos é a dimensão relacional. A dimensão relacional trabalha eu e o outro. Eu na minha individualidade e o outro é tudo aquilo que não sou eu. Então esse outro é não apenas o outro indivíduo, mas o outros, no sentido da coletividade humana com a qual eu me relaciono. Então, o que está acontecendo aí agora? Está acontecendo um cruzamento entre aquilo que eu imagino na minha história e a projeção que eu faço no meu futuro, portanto as minhas expectativas, com o modo como eu faço isso. E a partir disso, eu estabeleço a minha relação com as outras pessoas. Então, repare, eu estou hoje aqui com vocês, mas eu não estou aqui por acaso. Milhares de pessoas, e eu estou falando isso sem nenhum exagero, milhares de pessoas contribuíram para que eu estivesse aqui. Obviamente, começou, essa grande contribuição cósmica começou com meu pai e com minha mãe. Que me conceberam, e eu nasci, eles me criaram, me cuidaram, etc. Hoje já morreram, mas eu estou aqui. Eu estou aqui fruto de professores, fruto de chefes, fruto de amigos, frutos de namoradas, de amigos, e por aí vai. E todo esse arsenal de experiências vivenciais constitui o meu capital existencial com o qual eu projeto as minhas expectativas. Então, para ficar claro isso, eu preciso que você perceba que a gente trabalha então na dimensão temporal, passado, história, futuro, expectativas, cruzando isso com o modo como eu percebo as coisas e o modo como eu transfiro essa percepção para os meus relacionamentos com os outros. Então, o título da nossa live, que é Por que os relacionamentos se desgastam e perdem o sentido, a primeira grande lição que nós aprendemos isso é que eles se desgastam e perdem o sentido, porque no nosso processo de interpretação histórica e de projeção de expectativas, nem sempre eu sou capaz de considerar a minha mudança biológica, natural, e não sou capaz de envolver o outro com quem eu me relaciono nesse processo de mudança. E aí deixa eu dar um exemplo bem simples para você. Por exemplo, eu estou há 43 anos casado com a mesma mulher, etc. Quando há 45 anos atrás começamos a namorar, a ficar noivos, aquela história toda, da minha geração ainda cumpria certos ritos bastante importantes na época. Quando nós assim o fizemos, havia um conjunto de sonhos, de expectativas, de histórias que a gente teve que lidar. Ela veio de uma família, eu vim de outra família, e quando as nossas famílias se cruzaram, não só nós nos cruzamos, mas as nossas famílias se cruzaram, e o que é mais interessante, os nossos passados se cruzaram. E o primeiro grande desafio de qualquer relacionamento é lidar com o cruzamento das histórias. E aqui vem uma pergunta muito interessante. Como é que você lida com o cruzamento das histórias que você traz enraigada nas suas entranhas, enraigada no seu sangue, no seu modo de pensar, no seu modo de sentir, no seu modo de ser? Então eu tive que enfrentar a história da minha esposa, de onde ela vinha, o passado dela. Ela teve que enfrentar o meu passado, ela teve que enfrentar as minhas histórias, e a partir dessa ligação eu tive que enfrentá-la e ela teve que me enfrentar, no sentido da reconstrução dessas histórias para construirmos uma história nova.
que, embora tenha algumas conexões com as nossas histórias antigas, precisava ser uma história nova, senão a gente não conseguiria se relacionar. Mas o segundo grande desafio é que há 43 anos atrás, quando nós nos casamos e tivemos que lidar com isso, nós agora construímos uma série de projeções de futuro, de expectativas que tinham que ser minha e dela. Não podia ser apenas as minhas expectativas e não podia ser apenas as expectativas dela, porque se fossem só as dela me anulariam, se fossem só as minhas a anulariam. E como não existe em relacionamentos saudáveis princípios hierárquicos a serem obedecidos, existem princípios de igualdade. Esses projetos que nós criamos tiveram que ser negociados em igualdade. Só que o que a gente não sabia é de que a gente iria conseguir tudo isso com um relativo tempo de convivência. Então eu diria para vocês que com 20 anos de casados, os grandes projetos na época de namoro e noivado, etc., foram realizados. Nós já estávamos com a nossa família constituída, os nossos filhos já tinham nascido, já estavam todos encaminhados, a gente já tinha um certo patrimônio, a gente já tinha investido na casa própria, aqueles grandes sonhos que a gente tinha na época. Eu já tinha me formado, já tinha feito as minhas pós-graduações, já estava no mercado de trabalho, a minha esposa também, etc. De repente a gente se vê, e agora? E agora? E aí o ciclo se repete, a gente tem que renovar os projetos, renovar as expectativas, renovar as histórias, renovar um bando de coisas. E é interessante perceber que nesse processo de renovação o tempo vai passando, e a partir do momento que a gente perde a capacidade de analisar as nossas histórias e de reconsiderá-las cada vez mais a partir de uma nova perspectiva, a gente diminui profundamente a chance de estabelecermos relacionamentos saudáveis e duradouros, ou pelo menos relacionamentos que façam sentido. Eu dei o exemplo de um casal, eu e da minha esposa, mas eu poderia dar esse exemplo em qualquer dimensão da vida. Veja, eu conheço muita gente que sonhava em entrar para uma determinada empresa e estudou e fez concurso, aquela coisa, naquela organização, entrou para aquela empresa, mas não foi capaz de renovar os seus projetos e de repente aquele trabalho vira um saco. E o cara fica ali cumprindo o tempo, doido para chegar à aposentadoria, porque ele não aguenta mais. Então, veja, eu posso dizer também quantas amizades se perdem ao longo da vida porque a gente esqueceu de renovar os pactos da amizade. Então, esse primeiro princípio precisa ficar muito claro para nós, ou seja, a dimensão histórica, a dimensão temporal, passado e futuro, ela é uma dimensão dinâmica. E uma coisa que a gente descobre é que as minhas histórias contadas hoje não são contadas do mesmo jeito que eu as contava há 20 anos atrás. Eu mudei, as histórias mudaram, embora os fatos tenham sido mantidos. As minhas expectativas com relação ao futuro, quando eu tinha 20 anos, eram umas aos 30 outros, aos 40 outros, etc. E hoje eu tenho outras expectativas para o meu futuro. E estamos trabalhando nessas expectativas não como sendo as minhas expectativas, mas as expectativas das pessoas com as quais eu me relaciono. Isso precisa ser negociado com elas, baseado naquele princípio que a gente falou no início dessa aula. Nós somos seres relacionais. Ok, agora, a partir disso, então a partir dessas duas dimensões, temporal, passado, futuro, e relacional, eu e os outros, começa a acontecer a minha relação com as coisas. E quando... Oi filha, Alicia, minha filha lá de Curitiba, entrou. Coisa boa, bom te ver aqui. Olha só, quando eu cruzo então aquilo que eu tenho construído ao longo da minha vida, que se caracteriza na minha identidade, com aquilo, com as pessoas, com os outros com quem eu vou me relacionar, isso estabelece um nível de tensão
que precisa ser administrado. Então, veja só, esses níveis de tensão que acontecem entre a minha história e as minhas expectativas, entre eu e os outros, esses 4 elementos geram uma tensão muito louca. Quando essa tensão é muito grande, eu entro em processo de desgaste relacional. Quando essa tensão é muito baixa, eu perco a capacidade de agir. Então, veja, a nossa vida, do ponto de vista tensional, ela funciona como se fosse um elástico. Se eu puxo muito, ele arrebenta. Mas se eu não puxo, ele não dá tensão. Então, descobrir qual é esse limite tensional é o limite que garante com que eu mantenha as minhas relações com as pessoas. E esse limite tensional, eu vou falar dele para vocês daqui um pouquinho, ele é caracterizado por 2 forças, que são forças ligadas ao aprendizado da humanidade. Quer dizer, como é que eu aprendo a ser humano? 2 forças acontecem simultaneamente. A chamada força excêntrica, que é a força de dentro para fora, que é a força pela qual eu sou capaz de me expressar ao mundo e de agir na realidade, e a força concêntrica, que é o modo pelo qual eu absorvo a realidade. Então, olha só que coisa interessante. Quando uma criança nasce, a força concêntrica dela é extremamente grande, ela é uma esponjinha, ela capta. Então eu vou captando as coisas e aquelas coisas vão entrando no meu ser através dos sentidos, né? Visão, paladar, tato, olfato, audição e a intuição. Mas inicialmente todo um conjunto de ocorrências que vão entrando, que vão sendo percebidas por mim, são interpretadas pelas pessoas que me geram afeto. E aí na biologia cultural a gente percebe uma coisa muito interessante. O ser humano, ele nasce dotado de 2 grandes sistemas. Um é um sistema que busca sobrevivência a qualquer custo, e o outro sistema é que estabelece relações de afeto como relações de interpretação. Então veja, por que a criança tem uma vinculação muito forte com a mãe, né, nesse sentido? Porque na hora que ela tem uma necessidade qualquer, ela não tem discernimento de que ela tem uma necessidade, mas aquele ser que a acolhe tem um cheiro específico, tem uma temperatura específica, tem um jeito específico que vai moldando o modo como essa criança percebe e interpreta o mundo. Por isso aquilo que mamãe falou, aquilo que papai falou, em princípio são verdades absolutas. A gente vai começar a questionar um pouco isso na adolescência, mas falaremos disso mais para frente. Agora, olha só que bacana. Na medida em que eu vou aprendendo a trabalhar isso no mundo, a força concêntrica vai sendo aquela força que faz com que eu olhe para as coisas e as perceba do meu modo de ser. Só que existe o contraponto disso. Eu tenho que me expressar ao mundo, e quando eu me expresso ao mundo, eu uso aquilo que a minha força concêntrica captou e interpreto isso através das minhas ações, por isso a força excêntrica, que é aquilo que eu contribuo ao mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês que não é de todo correto, mas é uma das formas que fica mais fácil o entendimento da força concêntrica e da força excêntrica. Por exemplo, eu não sei falar mandarim. Então, para eu aprender mandarim, a força concêntrica vai ter que ser potencializada, porque eu vou captar essa informação linguística, essa informação desse idioma dentro de mim. E na hora que eu absorvo isso, eu começo a aprender mandarim. Só que eu preciso falar mandarim. Na hora que eu falo mandarim, eu utilizo aquilo que eu aprendi e me expresso em mandarim, né? E aí eu estou usando a força excêntrica. Esse exemplo não é de todo correto, mas ele traz o princípio básico da força excêntrica e da força concêntrica. Ou seja, o meu capital existencial
ele é armazenado a partir da força concêntrica e eu o utilizo para instrumentalizar a minha força excêntrica, que é o modo como eu atuo no mundo. Então, essa relação concêntrico-excêntrico é quem vai administrar eu, o outro, o meu passado e o meu futuro. Então, tem uma pergunta aqui bem interessante que você pode fazer. Por que você conta as histórias que você conta a seu respeito? Repare, eu tenho 65 anos e meio, né? Por que eu conto as histórias que eu conto e não outras? Então veja, olha que coisa interessante. Porque me interessa contar as histórias que eu conto, porque as histórias que eu conto me faz crer, pelos meus valores, pelos meus entendimentos da vida, pela minha própria neurose, me faz entender que são as melhores histórias que eu tenho a meu respeito. Eu não estou dizendo melhores no sentido de que são boas histórias, não. São aquelas histórias que eu julgo estabelecer os princípios pelos quais eu quero que as pessoas me conheçam, que eu quero que as pessoas estabeleçam seus relacionamentos comigo. Mas repare, eu poderia contar uma série de outras histórias. Muita coisa que aconteceu comigo na minha vida, eu poderia contar de outro jeito. Então, repare, a nossa vida, desse ponto de vista, requer uma reflexão bastante interessante sobre as histórias que nós contamos a nosso respeito. E aí, muitas vezes os relacionamentos se desgastam e eles perdem o sentido porque nós não revisitamos as nossas relações e os acordos que fizemos que garantiram certos posicionamentos em determinados momentos, mas que agora já não garantem mais. Eu gosto de um exemplo, né? Veja, eu brinquei de carrinho durante muito tempo na minha vida, adorava brincar de carrinho. De repente os carrinhos perderam sentido. E eu tive que, larguei os carrinhos, comecei a brincar de outra coisa, comecei a brincar de pique, comecei a brincar de bolinha de gude, comecei a brincar de repente eu comecei a brincar de namorar. De repente eu comecei a brincar de trabalhar, de repente eu comecei a brincar de ser pai, de repente eu comecei a brincar de me aposentar, de repente eu comecei a brincar de andar de bicicleta agora, né? De repente, ou seja, todas essas coisas que aconteceram na nossa vida, que vão sendo cíclicas, vão fazendo que as coisas antigas vão sendo reformatadas para as perspectivas futuras. E aí tem uma coisa interessante, se nós não somos capazes de revisitar essas histórias que havemos construído, de repente eu olho para os meus relacionamentos, para os meus amigos, para o meu trabalho, para os meus amores, para os meus afetos, etc. E descubro que essas coisas já não têm mais nada comigo, já não dialogam comigo. E se não dialogam comigo, elas perdem o sentido. E se elas perdem o sentido, elas se tornam tóxicas. E se elas se tornam tóxicas, elas se tornam elementos patológicos de adoecimento. Então, vivemos uma sociedade adoecida porque nós não conseguimos reconstruir a interpretação da nossa própria história na minha relação com os outros. Eu escutei ontem um pastor dizendo uma coisa muito interessante sobre um conceito que eu não vou explorá-lo com vocês aqui, mas dizendo o seguinte: nós não é o coletivo de eu. Nós é uma outra entidade. Então, relacionamento não é necessariamente a imposição de eu e o outro. É a fusão de projetos que temos em comum que fazem com que as nossas expertises, as nossas peculiaridades, as nossas unicidades estejam postas a serviço de algo muito maior do que nós, que é compor uma sociedade que seja organicamente saudável. Então veja, a saúde nesse sentido, do ponto de vista relacional, não é um atributo do indivíduo. A saúde relacional é um atributo da relação. Então olha que coisa bacana, muitas vezes
você está saudável, mas o relacionamento não está. E o que acontece com isso? Este relacionamento não saudável, em sua maioria, decorre do fato de que temos poucas coisas em comum. Ou as coisas em comum que temos não são suficientes para garantir a densidade desse relacionamento. E essa é uma das razões pelas quais, de repente, eu olho para os meus amigos e descubro que eles perderam o sentido. Eu olho para a pessoa que está ao meu lado e descubro que ela perdeu o sentido e que eu perdi o sentido para ela. E aí nos falta a competência da força excêntrica e da força concêntrica, né, no sentido de perceber que isso está se tornando tóxico, força concêntrica, e de atuar sobre isso no sentido de neutralizá-lo. Olha a força excêntrica aí. Então, olha só que coisa interessante. Quando estas forças estão em alta tensão, por exemplo, quando a força concêntrica, que é aquela força que faz com que eu perceba a realidade, está em altíssima tensão, está forçando a barra, eu entro em processo depressivo. Ou seja, eu não sei lidar com a realidade que está me cercando, e a depressão vem porque eu me torno impotente diante dessa pressão enorme que está chegando em mim. E isso sabemos nitidamente que é uma doença. Então a gente precisa olhar para a depressão a partir disso, para a gente poder entender que no processo terapêutico, o que é que nós não estamos dando conta. E uma das formas de entender isso é ser capaz de agir excentricamente. Aí entra o processo de terapia, entra em linhas gerais o pedir ajuda para que possamos nos movimentar nesse sentido. Mas isso diz respeito ao eu. Agora, quando a força concêntrica, no que diz respeito a mim, está no nível saudável, eu estou em plenitude, ou seja, eu sei quem eu sou, conheço as minhas vulnerabilidades, conheço as minhas potencialidades, sou capaz de me oferecer como uma oferta para o mundo, mas sou capaz de pedir ajuda também. E veja, ninguém é autossuficiente, nós somos autônomos. Nós podemos estabelecer decisões sobre nós mesmos, mas nós não somos capazes de fazer as coisas sem os outros. Eu, às vezes, nesse momento dessa aula, eu reflito sobre exatamente esse tema, né? Dizendo o seguinte: quantas pessoas estão envolvidas para que essa aula aconteça? Não pense só na sua casa, pensa que tem gente trabalhando em furnas para garantir a energia elétrica. Pensa que tem gente cuidando da segurança, ou seja, existe um mundo de gente envolvida numa rede consciente ou inconsciente, visível e invisível, que garante a minha plenitude. Só que eu preciso ter consciência que eu não posso fazer todas as coisas. E aí eu preciso começar a entender que eu sou uma peça desse universo relacional. Por outro lado, olha só, quando diz respeito ao outro, se a minha força concêntrica, ou seja, se a minha relação social está extremamente pesada, eu entro em processo de distanciamento, o que gera solidão. Mas se eu estou com a minha força concêntrica no que diz respeito aos meus relacionamentos com os outros, se eu estou com a força adequada, isso entra em aproximação. Olha que bacana. Porque o ser humano, ele é naturalmente gregário, por isso a minha tendência natural é me aproximar do outro. Quando eu começo a ter reservas em aproximar-me do outro, quando eu começo a ter medo de aproximar-me do outro, quando eu começo a ter restrições em aproximar-me do outro, tem alguma coisa errada no modo como eu me percebo em relação ao outro. E isso vai dificultar os meus relacionamentos. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço gente que tem lista de predicados, etc. E aí estamos em busca das relações perfeitas. E a gente esquece que as relações perfeitas não existem em si mesmas. As relações perfeitas, elas são construídas. Elas são construídas não
quando essa força concêntrica está extremamente pesada, porque me faz distanciar das pessoas. Agora, olha só, quando a minha história pretérita, portanto, quando o meu passado está pacificado em mim, eu olho para o meu passado com um certo reconhecimento, eu reconheço a minha origem, eu sei de onde eu vim. A minha história pretérita não me ameaça, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu passei, eu sei as coisas, e principalmente eu sei que interpretações eu faço da minha história, e eu estou em paz com ela. Agora, quando essa força concêntrica está pesada, ou seja, a minha história é difícil de digerir, eu começo a desqualificar a minha história. Aí eu começo com as desculpas que normalmente a gente dá. Eu não tive condições, eu sofri muito, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, etc. E eu começo a fazer declarações que inviabilizam a minha vida, porque se eu não dou certo, eu tenho que dizer, mas também é claro que eu não podia dar certo, olha de onde eu vim. Tem um caso interessante de um membro da Suprema Corte Americana, que é muito interessante. Ele e o irmão dele, eles são gêmeos, né? Isso é uma história muito antiga, está num livro chamado Administração Avançada, de um cara chamado, de dois escritores chamados, um é Warren e o outro é Newman. Eles escreveram esse livro chamado Administração Avançada, que tem um elenco de histórias muito interessantes. E sobre esse tema de relacionamentos, eles contam uma história interessante. Esses dois gêmeos, portanto, né, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, né, um se tornou membro da Suprema Corte e o outro se tornou um grande criminoso e foi preso pelos crimes que cometeu. E numa entrevista que fizeram com eles, fizeram uma pergunta para o criminoso, dizendo assim, cara, como é que você chegou a envolver-se com o crime? E a resposta que essa pessoa dá é o seguinte, cara, se você soubesse o pai que eu tive, só me sobrou esse caminho. Aí fizeram a mesma pergunta para o irmão gêmeo dele, que era membro da Suprema Corte. Disseram, como é que o senhor se tornou membro da Suprema Corte, etc, etc, etc. E ele dá a mesma resposta, diz, cara, se você soubesse o pai que eu tive, só me restava esse caminho. Então repara, ambos tiveram o mesmo pai, gêmeos univitelinos, mas cada um interpretou essa história de uma forma diferenciada, um apaziguado com ela e o outro rejeitando a ela, no sentido de estabelecer valores pelos quais se mobilizaram na vida social. Agora, com relação ao futuro, quando a força concêntrica está extremamente pesada, com relação ao meu futuro, o meu futuro perde objetividade. Ou seja, você pergunta para a pessoa assim, o que você vai fazer no futuro? Eu não sei. Não sei. As cobranças são tantas, as expectativas são tantas, a necessidade de satisfazer os outros é tanta que eu não sei o que escolher. Gente, eu tive muitos alunos, assim, e conheço até hoje pessoas já adultas, que você pergunta para pessoas, me conte uma coisa, o que você espera construir no futuro? A pessoa diz, não sei. Um futuro absolutamente sem objetivações. Ninguém está dizendo que você vai conseguir fazer, mas qual é a objetividade que você tem da vida? E veja, e aí você tem patologias de todos os gêneros, você tem acidentes de todos os gêneros, você tem situações de todos os gêneros, que vai desde a absoluta apatia com relação à vida até o suicídio. Porque pessoas que olham e não conseguem ver significado nas próximas horas. O que isso nos diz acerca da inteligência relacional? Nos diz que o volume de demandas, de expectativas e a necessidade que eu tenho de atender a desejos que não são meus e de expectativas que não são minhas é tamanha que eu não sei o significado que eu dou às minhas escolhas. Por outro lado, se a força concêntrica está equilibrada, eu olho para o meu futuro com significação. Eu sei o que eu quero fazer. E veja, não importa a idade. Eu já disse para vocês, eu estou com 65 anos e meio, mas eu estou agora começando a ficar preocupado porque eu tenho tanta coisa que eu quero fazer, eu acho que eu não vou ter tempo, então eu estou começando a ter que escolher as coisas que eu tenho que fazer, né? Porque eu acho que tem muito mais coisas que fazer do que tempo de vida.
Então eu quero viver com intensidade. Mas eu sei o que eu quero fazer. E uma das coisas que eu quero fazer é não atender às expectativas de todo mundo. Por isso eu preciso saber dizer não. Eu preciso saber frustrar as expectativas dos outros, mas nesse sentido, tornar a vida extremamente negociada e extremamente verdadeira nas minhas relações com os outros, né? Viktor Frankl fala bem sobre isso em Busca de Sentido. O Levi está dando a sua contribuição aí para nós, né? Legal, Levi Maranhão, eu tenho a impressão que eu conheço esse nome. Se eu não me engano, ele é filho do Marcelo Barbosa. É, Levi? Se você for filho do Marcelo Barbosa é meu primo. Ok, esse nome não me é estranho. Ok, é isso mesmo, que coisa boa. Dá um beijo do Marcelão, coisa boa. Faz tantos anos que a gente não se encontra. Muito bem. Um beijo, Levi. Gostei muito de você estar aqui na sala comigo. Mas vamos agora para a força excêntrica. Na força excêntrica é o modo como eu me exponho ao mundo. Quando eu me exponho ao mundo e essa força excêntrica está normal, eu me exponho a partir da minha identidade. E eu sei quem eu sou e não tenho vergonha disso e sou capaz de me expor do jeito que eu sou. Mas quando a força concêntrica está em alto nível, eu recuo. Aí eu não tenho coragem de ser quem eu sou. Aí, de novo, eu começo a atender as expectativas dos outros. Eu começo a não ser capaz de me expressar. Eu começo a ter medo de ser quem eu sou. Aí o que os outros pensam faz um estrago na minha vida. Porque eu vivo em função de atender expectativas alheias. Mas se eu sei quem eu sou quem sou e ponto. E isso está a serviço do mundo, não está simplesmente para que eu me transforme naquilo que você deseja. O outro, quando a minha relação com o outro está equilibrada do ponto de vista da força excêntrica, quer dizer, o modo como eu me relaciono, como eu me exponho está equilibrada, isso dá legitimidade a mim, eu me sinto legítimo. Mas quando não acontece isso, eu me ausento, aí eu me omito. Por que eu não participo? Por que eu não me envolvo? Por que eu não sou capaz de mobilizar as coisas? Porque eu tenho medo. E o medo se caracteriza, quer dizer, para não sentir medo, eu não me exponho. Para não me expor, eu me ausento, eu fujo. Então, a fuga é uma companheira da solidão. A gente diz até que a fuga é o nome que se dá ao cavalo que conduz-nos à solidão. O meu passado, quando o meu passado está tranquilo, quando na minha força excêntrica eu sou capaz de contar a minha história e dizer, olha, foi de lá que eu vim, e isso está pacificado, eu valido a minha história tem valor. Eu não sou filho de chocadeira, eu tenho uma história, eu tenho uma conexão histórica nos últimos 66 anos. Eu sei de onde eu vim. E eu estou em paz com isso, não importa se eu fui marajá, se eu não fui marajá, se eu fui pobre, se eu fui rico, se eu fui bem sucedido, se eu fui mal sucedido, não importa, eu estou em paz com essa história, por isso eu valido. Agora, se eu não valido as coisas que estão na minha história, do ponto de vista do modo como eu me relaciono, o que aparece é uma força excêntrica extremamente pesada que se manifesta em culpa, arrependimento, resignação, ressentimento. E aí eu vivo em estado constante de belicosidade, em estado constante de irascibilidade, em estado constante de animosidade com relação aos outros. E com relação ao futuro, se o meu futuro está sendo bem elaborado do ponto de vista do meu modo de agir, eu tenho projeções, então eu posso projetar-me ao futuro. Mas se eu não sou capaz de fazer isso, eu tenho incertezas e medos. Então, às vezes você pergunta para a pessoa o seguinte, como é que você está agindo na construção do seu amanhã? Ah, não sei. Estou incerto. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Né? Será que eu estou com medo? E aí eu me torno um refém de mim mesmo e eu não faço nada. Então, esses cruzamentos, eles são absolutamente amplos. E por serem amplos,
eles fornecem um perfil adequado de cada um de nós. E eu quero encerrar essa live porque essa é uma primeira aula que falamos sobre a força concêntrica e a força excêntrica nos domínios, eu e o outro, nos domínios passado e futuro. Mas olha só, para a gente poder encerrar isso de uma forma que a gente vai continuar, eu quero dizer para vocês que nós teremos mais 2 aulas na continuidade desse tema. A próxima aula vai ser dia 2, na próxima segunda-feira, às 9 horas. E a outra aula vai ser no dia 9. Então no dia 2 e no dia 9, quer dizer, nas próximas 2 segundas-feiras, nós continuaremos esse tema. E você pode fazer o teste da inteligência relacional que está disponível na minha página www.homeroreis.com. Está lá disponível na minha página essa pesquisa sobre inteligência relacional e você pode acessar o teste clicando no meu perfil, está na bio lá do Instagram. Clica no meu perfil lá no Instagram que você vai ter acesso ao link para fazer a pesquisa que fala da força concêntrica e da força excêntrica. Essa pesquisa de graça está disponível para você que está assistindo a minha live. É só você se cadastrar lá, acessar, para você acessar o teste, clicando no meu perfil, que você vai vai participar da pesquisa, que vai te mostrar qual é a sua força concêntrica, qual é a sua força excêntrica. Ok? E também lá na minha bio no Instagram, tem o capítulo 3 do livro Gente Inteligente Se Olha no Espelho, que trata sobre a teoria da inteligência relacional, que é a teoria da minha vida, sobre a qual eu estudo a vida inteira, né? Isso aqui está à disposição. São 2 volumes, esse aqui é o 2º volume. E lá tem o capítulo 3, você pode baixar de graça, e se você quiser, também está lá para você comprar esse livro, se você assim o quiser, né? E o outro recado é, no dia 16, então nós teremos a aula do dia 2, teremos a aula do dia 9, e teremos no dia 16 uma aula de imersão, onde eu vou interpretar os testes para você. Para você participar dessa aula, depois que você fizer o teste, você vai receber um link com todas as informações para participar dessa aula. E aí não vai ser uma palestra no Instagram. Vai ser uma aula onde a gente vai interagir e eu vou interpretar esse teste para você no que diz respeito às forças concêntricas e às forças excêntricas. E só para dizer para vocês, as próximas aulas são todas gratuitas, você vai assistir nas segundas-feiras às 9 horas, só chegar junto e estamos tudo bem. Essa aula do dia 16, ela vai custar R$ 47. Ponto. Só isso. Você entra lá, R$ 47. Se você quiser que a gente faça a interpretação desse teste para você e trabalhe as forças excêntricas e concêntricas. R$ 47. Ok? Então, nesse momento, o que eu estou ansioso é que você faça o teste, descubra a força concêntrica e a força excêntrica, assista as próximas 2 aulas para a gente aprofundar na inteligência relacional. Por que isso é importantíssimo, gente? Porque relacionamentos saudáveis não acontecem por acaso. Eles são fruto de construção. E o desconhecimento das leis que regem os relacionamentos não nos excusam e nem nos protegem dos erros. Em outras palavras, se você não sabe as leis que regem o relacionamento humano e você contraria essas leis, você vai colher os resultados disso. Por outro lado, se você conhece as leis e os princípios que regem os relacionamentos humanos, você será capaz de ter uma qualidade relacional infinitamente melhor do que você jamais imaginou na sua vida. Uma vez, para a gente poder começar a terminar isso, uma vez uma colega minha, vendo as minhas pesquisas sobre este assunto, dizia para mim assim o seguinte: Homero, então o que você está dizendo é que se a gente conhece o link para o teste está no link da bio no Instagram, tá, gente? Mas eu tinha uma amiga que dizia para mim assim o seguinte:
Homero, então você acha que se a gente conhece as leis do relacionamento humano, não tem separação, não tem isso? Não tem, tem tudo isso. Mas a gente sabe fazer isso. Veja, o fato de eu não querer de um relacionamento se findar, não é obrigatoriamente necessário que ele se torne em inimizade. O fato de eu não querer me relacionar mais com a pessoa, ou vice-versa, de uma amizade chegar ao fim, ou de um casamento chegar ao fim, não é necessariamente obrigatório que nos tornemos inimigos e precisamos sofrer tanto. Então a inteligência relacional, ela trabalha no sentido de me capacitar a entender os relacionamentos para construí-los, para iniciá-los, mantê-los e encerrá-los. E encerrar os relacionamentos é tão importante quanto começar. Eu gosto de brincar com isso dizendo o seguinte: todo relacionamento começa com uma grande paixão e termina com uma grande tragédia. Será que isso é verdade mesmo? Ou será que isso é apenas o exercício da nossa ignorância? Então, o que eu estou querendo oferecer para você é: pense agora a sua história, o seu futuro, o seu passado, você e os outros, numa relação de força concêntrica e excêntrica que precisa ser devidamente equilibrada. E isso não é difícil, a gente só precisa conhecer o que está em jogo. Porque a qualidade da nossa vida e de tudo que fazemos depende do modo como nos relacionamos. E este é o tema da aula do dia 2, da aula do dia 9 e depois da grande aula do dia 16 para a interpretação dos testes que vocês vão fazer, que é absolutamente gratuito. Então, gente, entra lá no Instagram, na bio do Instagram, tá lá o link, se inscreva e eu estou à disposição de vocês para a gente poder continuar nessa jornada sobre inteligência relacional, que hoje foi a primeira aula. Eu tive um prazer enorme de tê-los aqui na sala comigo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença e nos vemos segunda-feira, às 21 horas, para a continuidade dessa aula. Tenham todos uma boa noite, um grande beijo e entrem lá, façam a pesquisa que a gente vai comentar sobre isso. Tchau!